livro, melhor dizendo, aqui na carta aos Romanos, capítulo número 12. Glória a Deus. Aos Romanos 12, 12. Glória a Deus. Texto sagrado diz exatamente assim: é lindo esse especial. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Vamos repetir o texto, pessoal? Vamos lá. Alegrai-vos na esperança. Eu digo que não repete, bem forte. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Sede paciente na tribulação. Perseverai na oração. Perseverai na oração. Deus, obrigado por essa palavra fiel que fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Amados irmãos, hoje eu quero falar de algo muito importante para a nossa alma e para a nossa vida. Algo que é essencial para o nosso dia a dia, algo que é essencial para a nossa vitória. Eu estava ouvindo a dirigente Aurinha falar e eu disse: meu Deus, está confirmando o que tu tem colocado no meu coração para esta noite. E é verdade. Então eu quero falar nesta noite sobre a necessidade da oração. A necessidade da oração. Por quê? Porque a oração, ela é um elo. O que é a oração? A oração é um elo de ligação entre o homem e Deus, entre o ser humano e Deus. Deus, Ele tem várias maneiras de falar com você. Deus pode falar com você através de uma planta, de um pássaro. Olha, pense nas coisas mais estranhas que Deus pode usar para falar com você. Deus se utiliza daquilo para falar com você. Tá? No Antigo Testamento, no livro de Números, no capítulo 22, se não me falha a memória, é o versículo 28, ou é o 8, o texto diz que quando Balaão ele estava sem dar ouvido à voz de Deus, ele se utilizou de uma jumenta e fez a jumenta, ou seja, Deus abriu a boca da jumenta e fez ela falar. Veja bem, Deus não usou a jumenta, Deus usa animal, Deus usa a gente. Deus se utilizou do animal, ou seja, Deus abriu a boca do animal e fez ele falar com voz humana, tá? Então aquilo ali chama-se operação de maravilha. É algo que homem nenhum pode fazer, só Deus. Então o profeta Balaão estava designado a fazer o povo de Deus a pecar. E ele sabia que estava errado. E Deus tentou de várias maneiras falar com ele, mas ele não deu ouvido. E aí Deus vai e permitiu que a jumenta falasse. Porque Deus colocou um anjo de frente da jumenta. O profeta não viu o anjo com a espada desembanhada, mas a jumenta viu o anjo com a espada na mão, e a jumenta espancou. Quando a jumenta espancou, Balaão pegou, deu a chicotada na jumenta, bateu bem muito nela. Quando bateu, a jumenta caiu e ficou lá, né? Aí a jumenta olhou para ele e disse: olha, há quanto tempo eu sou a tua jumenta? Eu te levo acima de mim.
Quanto tempo? E o profeta ouviu e nem se tocou ainda direito, né? E aí o mudo jumento que agora falava, né, falou com ele. Foi quando ele veio se tocar e entender que Deus estava querendo falar com ele. Então Deus pode se utilizar de várias coisas para falar comigo e com você. É por isso que a gente tem que estar atento. Agora, a principal que ele usa para falar comigo e com você é a palavra de Deus. É por isso que, se você quiser uma resposta de Deus, não vá perguntar A, não vá perguntar A, B, não vá querer vou ligar o rádio para escutar. Não, vem aqui ouvir a pregação da palavra, que Deus vai falar com você. Irmão, todo mundo que entra aqui, ninguém sai sem que Deus fale com ele. Todo mundo, de igual modo. Tá? Por quê? Não adianta dizer, não, que Deus falou hoje, está tudo bem na minha vida, hoje e amanhã. Então, Deus fala. Quando Ele fala, Ele revela o passado, revela o presente e revela o futuro. Então você está enquadrado em um desses que Deus vai revelar. Então precisamos entender que Deus tem várias maneiras de falar com a gente. Agora nós, Sil, nós só temos uma maneira de falar com Deus. Que maneira é essa? Pela oração. A oração. A oração é o elo de ligação entre o homem e Deus. A oração, ela, de certa forma, é algo de extrema necessidade e deve ser na nossa vida. Sem oração, você não vai ter vitórias. Sem oração, você não vai ser fortalecido. Sem oração, você não vai ter êxito naquilo que você está fazendo, que você quer fazer. Sem oração, você não vai ter entendimento. Sem oração, você não vai crescer na fé. Sem oração, você não vai se desenvolver na vida cristã. O crente que não ora, ele está dizendo uma coisa para Deus: eu estou entregado do Senhor. Eu não quero conversa com o Senhor. Porque se o único meio de falar com Deus é através da oração, e a pessoa não ora, então ela está intrigada de Deus. Ou seja, Deus está querendo falar com a pessoa, mas a pessoa não está lhe dando atenção para que ele venha falar. Então, se a pessoa não orar, como é que a pessoa vai obter de Deus aquilo que ela tanto deseja? E como é que a pessoa vai obter de Deus o caminho pelo qual ela tem que trilhar? As ideias, né? O discernimento, como a pessoa vai ter? Então, a pessoa que não ora, ela está totalmente alienada, desalienada de Deus, tá? Porque nós precisamos de falar com Deus para saber o que devemos fazer hoje, amanhã, como fazer, com quem fazer. Precisamos saber. Eu gosto porque antigamente o rei Davi, ele, toda vez que ele ia a uma batalha, ele perguntava ao Senhor: eu vou, Senhor? Posso ir à batalha? E o Senhor dizia: vai. Não, não vai. O Senhor sempre estava falando com ele. Eu gosto que Moisés também, sempre que o povo estava pressionando Moisés, sempre que ele estava sofrendo uma pressão, ele não ficava chorando, ele não ficava reclamando, ele dizia: dá-me um tempo. Ia lá dentro, entrava na tenda, se ajoelhava e ali falava com Deus, e Deus lhe dizia o que ele havia de fazer. Então, hoje em dia, muitas pessoas não agem mais dessa maneira. É como se Deus não tivesse mais agindo daquela maneira que ele agia no passado. Deus, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac e Jacó, o mesmo Deus de Davi, é o Deus dessa igreja hoje. É o Deus de misericórdia, é o Deus que nos ama, é o Deus que quer manter contato com nós, porque Deus, Ele é um ser social. O que é um ser social? Alguém que gosta de se comunicar, de conversar, de dialogar, tá? De se estar em comunhão com os seus, tá? E Deus, Ele é isto, irmão. Deus tem um carinho tão grande pelo ser humano
que Deus fez todas as coisas com a sua palavra. Mas quando foi para fazer o ser humano, ele desceu e veio à terra e fez o ser humano ali com as suas mãos. Ele tocou, ele apalpou, ele fez ponto por ponto. Por quê? Ele sabe os teus pontos, ele sabe onde é a tua dor, a tua necessidade, o teu ponto fraco, o teu ponto forte. Ele sabe onde é tudo da sua vida. Ele te conhece por dentro e por fora. Ele sabe como fazer para te tirar de qualquer situação, por pior que ela seja. Ele sabe justamente onde tocar e como fazer. É por isso que você não deve ter medo, não deve temer a ninguém, porque Deus manda em todos, ele sabe de tudo da vida de todo mundo, e o camarada pode ser bravo, valente, pode ser do tamanho de um gigante, mas Deus sabe o pontozinho onde ele toca e o gigante desaba. No caso de Davi, o jovem Davi, a Bíblia diz que o gigante dava medo de todo mundo, ali o filisteu, tá? E ali Golias afrontava o povo de Deus e os homens tinham medo. Mas um homem, ou seja, um jovem, cheio do poder da oração, porque ele não só orava, mas também louvava ao Senhor enquanto estava no campo pastoreando, ele sentiu o desejo de honrar o nome de Deus, porque aquele gigante estava afrontando o nome de Deus, o povo de Deus. E não tinha um homem que se levantasse para defender ali o povo de Deus. E ali chega aquele jovem valente. Por que o jovem era valente? Porque ele sabia o Deus que servia, ele sabia que não estava em pecado, ele conhecia o Deus Yahvé que tirou o seu povo com o braço forte do Egito, que tinha se manifestado várias vezes no deserto. Então Davi, o jovem Davi, ele tinha convicção que Deus estava vivo, que Deus está vivo e que Deus tinha poder de derrubar aquele gigante. Davi não sabia como, mas ele disse: eu vou usar o que eu tenho. O que é que você tem para usar? Aí, Davi disse: eu vou em encontro dele, pode deixar comigo. Por quê? Davi era cheio da unção, do poder da oração. A gente vê, esse salmo de Davi é o quê? O livro de Salmo é um livro extraordinário de oração e cântico, que quer dizer que Davi era cheio de oração, era um homem cheio, um jovem cheio de unção, aproveitando que quando Saul estava endemoniado, perturbado, chamaram Davi para louvar, e quando Davi louvava, o demônio deixava Saul, ele sentia paz. Está entendendo? Então, quando você ora a Deus, quando você tem intimidade com Deus, comunicação com Deus, quando você está atento com Deus, irmão, Deus te enche de unção, Deus te enche de poder. O que é unção, pastor? Unção é uma capacitação que Deus dá para você fazer aquilo que Ele quer. Então, Deus quer que você tenha uma vitória em determinada batalha, Deus dá unção. Essa unção é suficiente para você vencer o seu inimigo, por maior que ele seja. Já vi Davi, um jovenzinho baixinho, e um camarada, irmão, com mais de 3 metros de altura, muito alto, gigante, especialista em guerra. Quando ele vê Davi, ele diz: coitadinho, você vai dar esse menininho para lutar comigo, eu vou pegar a tua carne e vou dar para os cães comer, rapaz. Eu tinha cara para encher uma coxinha para o gigante, né? Davi. Aí, só que ele presumiu errado, o gigante. Davi disse: não, tu vem, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Aleluia! E Davi toma coragem quando ele pegou aquelas 5 pedras, bota na sua funda, ele usa o que ele tem. E aí ele pega a funda, coloca a pedra dentro, roda assim e diz: é agora. Toma, e deixou por conta do Senhor. Davi era bom, mas a pedra para acertar onde acertou não foi Davi. Foi o Espírito Santo que criou a pedra. Porque Davi estava em nome do Senhor, e o Senhor tomou a frente de Davi. Quando Davi lança a pedra, aí o Espírito Santo pega a pedra e vem trazendo a pedra e bate bem ali onde tinha uma brechinha. Tome. E o bichinho cai. Bum. E quando ele cai no chão, Davi pega a espada do próprio inimigo e tora a cabeça dele. Tome e levanta aqui. A vitória é do povo de Deus. Por quê? Oração, irmão. Você que está em oração, que ora a Deus, irmão,
Não tem demônio para te vencer. Não tem barreira que possa te deter. Nada pode te derrubar, porque tu és invencível, porque a unção de Deus está sobre você. Agora o crente não ora, a tendência é se tornar carnal. Qualquer coisa ele reclama, qualquer coisa ele fica achando ruim, fica murmurando, fica querendo desistir, quer entregar tudo. Por quê? Lhe falta oração, porque na oração a gente faz o que? Confissão. Porque a Bíblia deixa bem claro que na oração a gente tem que confessar. Lá em Provérbios 28:13, o texto diz que aquele que confessa as suas transgressões, ou seja, aqueles que encobrem as suas transgressões, ou seja, aqueles que ocultam o pecado, nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então Deus quer que quando a gente vá diante dele, a gente se revele, a gente se rasgue, não a roupa, mas o coração na presença dele, contando para ele tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que até a nossa carne deseja, até sonhos que a gente sonhou, todos os pensamentos impuros, tudo que a gente é no nosso ser íntimo e que ninguém sabe, a gente deve revelar para o Senhor, para que o Senhor diga assim: ele é sincero, ele não esconde nada de mim, ele não guarda nada, ele me revela tudo. Quando alguém vier, Satanás vier fazer uma acusação contra ti, diz: eu conheço o meu filho, eu sei quem ele é. Então, é importante a gente se revelar diante de Deus, para que Ele venha nos capacitar para a gente vencer nossos maiores inimigos. Então aqui, vamos entrar agora no texto. A gente vê que o que é a oração, como falei para vocês, é o elo de ligação entre o homem e Deus, tá? É o meio pelo qual Deus se utiliza para nos capacitar, para fazer o seu querer e nos dar grandes vitórias. Então aqui, em Romanos, ou aos Romanos 12:12, o apóstolo escreveu dizendo assim: olha, alegrai-vos na esperança. Quem é a esperança? Por que Paulo estava dizendo alegrai? Porque Paulo estava sentindo pelo Espírito Santo que muitos irmãos ali estavam tristes na esperança. Que esperança era essa? Jesus. Até porque era notório que Jesus deixou bem claro que ele iria voltar. E muitos estavam esperando, e por ele não ter voltado, muitos estavam tristes. Muitos estavam tristes, meio desanimados. E aí Paulo escreve essa carta dizendo: ei, alegrai-vos na esperança. E aí Paulo explica quem é a nossa esperança. Por quê? No mundo é costume dizer assim: olha, a esperança é a última e morre. Mas a nossa esperança foi a primeira a morrer. Sabe para quê? Foi a primeira a morrer, para também ser a primeira a ressuscitar, para nos deixar bem claro que nós podemos esperar com esperança na esperança. Amém. Então entende bem, alegrai-vos na esperança. O que é que Paulo está dizendo? Olha, alegra-te. Vamos ver aqui na carta aos Colossenses 1:5. Aos Colossenses, mais para frente você vai. Aos Colossenses, depois de Efésios, Filipenses, você encontra em Colossenses. Aos Colossenses 1:5, o texto diz assim, vou ler para você, vamos lá? O texto diz assim, 1:5. Vou ler o 4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então Paulo está falando aqui à igreja de Colossos, tá? Acerca da esperança. No caso dessa igreja é diferente daquela que a gente lê no Romanos, porque aqui Paulo estava deixando bem claro que eles estavam ativos, eles estavam alegres. Aqui é diferente. Então Paulo estava falando para eles, louvando a eles pela alegria que eles tinham da esperança. E aí eu estou mostrando, lendo esse texto aqui, para que vocês entendam qual é a esperança que Paulo está querendo mostrar para os romanos. E aí ele diz aqui, olha, porquanto ouvimos no 4, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, da vez que igreja fraternal, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Então aqueles irmãos ali, eles eram fraternal, eles eram bondosos, eles eram alegres, eles eram fiéis. Por quê? Porque eles estavam esperando da esperança, que é quem? Jesus, Cristo Jesus. Versículo 23, veja o que diz o 23, ele diz assim, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes
da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então veja bem, Paulo está deixando bem claro aqui que nós não podemos nos mover da esperança e da nossa fé que nós temos nessa esperança que é Cristo Jesus. Por quê, irmão? Às vezes tem pessoas que estão na igreja, mas às vezes porque não alcançou determinada bênção que deseja, a pessoa quer desistir, a pessoa quer desviar, a pessoa quer ir embora. Tá? E aqui a palavra está dizendo, olha, não se mova da sua fé. Não se mova, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moveis da esperança do Evangelho. Quem é a esperança do Evangelho? Jesus Cristo, tá? Aquele que disse, eu voltarei, tá? Eu vou voltar para buscar os meus. Então, amados, entendamos que a oração é muito importante na nossa vida. É por isso que o Senhor, Ele usa o apóstolo Paulo ao Romano dizendo, olha, alegrai-vos na esperança. Ou seja, ele está dizendo o quê? Alegrai-vos em Cristo, irmão. Alegrai-vos, porque tem crente, irmão, que um dia eita glória, aleluia, eita, oxe, glória, aí meu Deus, você vai dizer, está dizendo, amém. Mas sou infeliz, coitado. Parece que não tem mais Deus, acabou na vida dele, acabou na vida dela. O que é isso? O crente que não se move da esperança e do fundamento, que não se move também da sua fé, que se alegra na esperança, irmão, ele está engolindo uma marca e dando doce para os outros. E aí, irmão, está numa prova terrível, vai dizer, oi, irmão, também, glória a Deus, aleluia, eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, eu sei que o meu filho se levantará a meu favor. Ele está alegre, irmão. Ele pode fingir dentro de casa até a porta da igreja, mas quando chega na porta da igreja, ele, oi, glória a Deus, aleluia, bota logo o boquelinho de fora assim, irmão, vai logo sorrindo, irmão, se alegrando. Isso não é hipocrisia não, isso é fé, isso é fé. Hipocrisia é você fingir o que não é, mas no texto bíblico o Senhor deixou bem claro que no mundo tereis o quê? Mas tem o quê? É isso aí que eu quero dizer para vocês, que a palavra quer dizer. É que você mesmo tendo aflição, Deus está dizendo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. O que Jesus está querendo dizer com você? Estando sofrendo, mas tenha bom ânimo. Ou seja, sofrendo, mas sorria. Por quê? Deus está dizendo, olha, tu estás passando por um amargo, por um processo, mas eu estou trabalhando ao teu favor. E logo tu vai cantar o hino da vitória. É isso que ele está dizendo, te alegra, porque tu não tem um Deus vivo, tu não tem um Deus poderoso, tu não acredita nele, ele não está vivo, ele já provou isso. Então levanta a tua cabeça e sorri, porque eu estou trabalhando ao teu respeito. É isso que ele está dizendo, mas não qualquer coisinha, porque demorou um pouquinho, os irmãos já ficam já, o irmão já fica, não vai para a igreja não, aí deixa de orar, deixa de ler, deixa de jejuar, deixa de buscar o Senhor, de evangelizar, de dar os pontos de pregação, de fazer os seus deveres de cristão, e aí o diabo, opa, é isso que eu quero, meu filho, continua assim, tu está me agradando muito, e Deus dizendo, meu filho, abre a minha palavra, eu quero falar contigo, vem orar comigo, eu quero falar contigo, ai, que rasga dentro de mim, porque eu tenho grandes coisas para te revelar. O próprio Senhor diz na sua palavra, lá em Isaías 45, lá, ele diz que, olha, quando a gente busca ele revela, vamos para lá, para a gente ler esse texto, Isaías 45, vê o que ele diz aqui, ó, que coisa linda, quando ele diz aqui assim, Isaías 45, diz assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Isso é Deus usando um rei gentil que não era cristão, que não era de Deus, para libertar o seu povo da escravidão, tá? Veja como Deus é poderoso. Aí o Senhor diz assim, ó, eu farei isso aqui, e no 2 ele diz assim, olha, eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. O 3, e te darei os tesouros das escuridades. O que é tesouro da escuridade? Algo que você não tinha alcançado.
passado que você não está conseguindo ver, que não está diante de você, mas que existe, você sabe. Então, se você tem pedido e não se mover da esperança que há em Cristo, aquilo ali, o Senhor está dizendo: eu te darei esses tesouros da escuridade. Ele tem mais do que assim, ó: e te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ô, glória! Irmão, o segredo está em crer. É verdade. E a palavra crer, traduzida da linguagem grega para a nossa, quer dizer fazer aquilo que te foi mandado. Você tem feito o que Deus tem mandado? Você tem feito o que Deus tem te mandado fazer? Se você está fazendo, espera, porque daqui a pouco dá vida a tua bênção. Amém, Jesus. Glória a Deus. Mas se tu não estás fazendo, tu vai ter que se enquadrar lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10 e 36, que me faz a memória, um texto que diz assim: olha, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade do Senhor, possais alcançar o quê? Promessa. Então, só vai alcançar as promessas depois de fazer o quê? A vontade do Senhor. E se não estiver fazendo, não vai receber. E o Senhor também diz em Mateus 6,33: olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as demais coisas Ele vos. Então, a pessoa que quer obter as bênçãos sem fazer aquilo que o Senhor mandou, não vai obter, vai passar pelo processo. É aposto de todo lado, é aperto de todo lado, é bronca de todo lado. Por quê? Porque Deus já falou, mas a pessoa não atendeu. Aleluia, glória a Deus. Deus não atendeu. E Deus é Senhor. Ele quer ser respondido com a nossa obediência. E muitas vezes a gente se nega a Ele, irmão. Tem hora que a gente parece que é Senhor de Deus. É Deus que é o nosso Senhor. A gente quer mandar em Deus. A gente quer ensinar a Deus. E Deus é Senhor. Nós temos que nos submeter. A própria Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos. Então tem um tempo determinado por Deus para Ele te exaltar, para Ele nos exaltar. Agora, para isso é necessário a gente se submeter ao seu senhorio, ao seu querer, à sua vontade. Aí Ele vai começar a abençoar na terra. Glória a Deus. Irmão, Deus não é mentiroso, a palavra não é mentirosa. Se você não é mentiroso, se você agir conforme a palavra, irmão, não tem como você não ser totalmente abençoado daquilo que você quer. Amém. Você vai ser. É só buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? O que quer dizer esse texto de Mateus 6,33? Quer dizer que se eu e você não se preocupar primeiro com as coisas de Deus, de maneira nenhuma Deus vai nos dar o que nós queremos. Primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. Ô pastor, como é isso aí? Primeiro o reino de Deus. Como é que eu faço aí? Primeiro você tem que buscar o Senhor. E zelar por aquilo que é Deus. Ou seja, Senhor, neste momento eu venho na tua presença. Obrigado, meu Senhor, por essa oportunidade. E eu venho na tua presença em nome do teu Filho Jesus. E eu quero te dizer, meu Deus, que eu estou plenamente grato ao Senhor pela minha salvação. Começa a adorar, começa a alisar o Senhor, acariciar, fazer cosquinha dele, faz o Senhor sorrir. Senhor, eu quero dizer que tu és lindo, que tu és o amor da minha vida, que eu não sei viver sem ti, que eu sou necessitado de ti, que eu preciso de ti. Olha, Senhor, eu já sou um germe, eu sou um germe da terra, mas eu sei que o Senhor é tudo acima de mim. Meu Deus, eu te amo, jamais eu quero te deixar, meu Deus amado. Eu quero estar sempre te servindo para sempre, eternamente. Meu Senhor, nesse momento eu te peço, sabe por quê? Pela tua nação de Israel. A nação de Israel lá, meu Deus, vai lá em Jerusalém, faz a paz reinar naquele lugar. Está lá no Salmo 122. Quem orar pela paz de Israel vai receber bônus da parte de Deus. Ora, Senhor, vai lá, Senhor, e leva a paz àquela nação. Meu Deus, nesse momento, Senhor, tem missionários que estão lá na Coreia, crentes que estão na Coreia, meu Deus, que trabalham 24 horas, e o almoço deles é capim verde, que o ditador lá coloca para eles comer só porque eles são crentes. Liberta eles, entra naquela nação, tira aquele teu povo de lá. Meu Deus amado, eu te peço agora que o Senhor visite cada missionário na face da terra. Tem missionário que está escondido, tem missionário que está podendo estar preso, tem missionário que está com a sua família sendo ameaçada, tem igreja que está precisando de recursos, de comida para investir no teu reino. Meu Deus, visita
os missionários, visita a tua igreja em toda a terra, manda recursos, meu Deus amado, abençoa o teu servo, meu Deus amado, que estão naquele lugar, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu venho agora na tua presença, que pedindo pela minha igreja, meu Pai, pelo meu pastor, visita ele, dá visão a ele, unção a ele, sustenta ele na terra, dá vitória a ele, usa ele com grande poder para falar ao coração da tua igreja. Meu Deus, visita a sua família, vai lá na sua filha, vai lá na sua esposa, vai lá nos seus familiares, Senhor, visita o diácono, vê o diácono tal, pega ele, meu Deus, faz assim, assim, se ele é bom, tu pede bênção para ele, se ele é bom, tu pede para Deus dar uma chicotada nele, aí tu vai pedindo ali, sabe, vai entregando tudinho, Senhor, visita o auxiliar tal, Senhor, ele faz assim, o professor da escola dominical, a dirigente do vocal, Senhor, faz assim, pega ela, faz assim, visita o filho dela, visita o marido dela, faz assim, pega assim, Senhor, eu quero que tu faça assim, em nome de Jesus Cristo. O Senhor diz na sua palavra, 15:7 de João, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Vai fazendo assim, vai convertendo alma, vai salvando vida, visita o nome convertido, sustenta o teu poder, não deixe se desviar, visita os casais que estão se separando, une novamente, repreenda a investida do diabo, meu Deus amado, isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, tá? Eu estou orando pela igreja, pelo povo, pela salvação, pelas almas, pelas vidas, estou ali, aí depois eu vou entrar agora no mundo, Senhor, visita os magistrados, o Planalto Novo Deputado, visita os hospitais, vai lá na sala vermelha, vai lá na UTI, dá graças que vão morrer hoje, salve a alma deles, meu Deus amado, vai lá, meu Deus amado, na restauração, visita os presídios, entra naquela cela, converte aqueles homens, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, visita o drogado, liberta ele, meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, vê as pessoas que estão desviadas, traz de volta, meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, e aí você começa a orar, por último, se der tempo, você dizia a minha vida, meu Senhor, me dá unção, me dá autoridade, me dá sabedoria, Senhor, visita meu filho, minha filha, meu marido, a minha casa, me dá sabedoria para fazer assim, e se buscar o Senhor, é isso que Deus quer, Ele quer conversar com você, Ele quer ouvir você, e na medida que você pede, Ele, eita, toma graça, e tu se torna um crente bem sucedido na sua vida. Tem crente que se ajoelha, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, perdoa meus pecados, não Deus Cristo, amém. E aí? Não vai ganhar nada, não vai ter nada, Deus não escutou nada, não vai atender nada, porque Ele buscou em primeiro lugar o reino de Deus. A gente muitas vezes, irmão, a gente vacila, e o diabo gosta muito disso, porque a gente não dá tempo para Deus. Se a gente não dá tempo para Deus, a gente não vai ter as armas que nós necessitamos receber dele para nos defender contra os ataques do diabo. Então a gente tem que estar atento para buscar de Deus as armas que Ele quer que a gente tenha para se defender contra os ataques do maligno que vem contra nós. Oração, igreja. Ora. Sabe por que a carne quer atacar a gente? Porque a gente não ora. Quando você vê qualquer sentimento estranho em você, qualquer desejo estranho, te ajoelha e diz: Senhor, estou sentindo isso, eu sei que isso é mal, eu sei que isso quer me tirar da tua presença, me ajude, Deus, me ajude. Irmão, principalmente o sentido da prostituição. Tem que ter cuidado, porque o Senhor disse que a prostituição é pior do que o diabo. A prostituição é pior que o diabo. A prova disso é que o Senhor diz na sua palavra: ei, resisti ao diabo e ele fugirá. Mas a prostituição, lá em 1 Coríntios 6:19, ele diz assim: olha, fugir da prostituição. Porque nossa carne não está pronta para enfrentar nenhum desejo libidinoso. Nossa carne não está pronta para enfrentar meios, ou seja, situações que envolvam a sensualidade do sexo oposto. Temos que vigiar, porque nós não nos conhecemos, e para não nos perdermos, porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10:13, olha, aquele que está de pé, cuide, no 12, cuide que não caia, porque depois que cai, irmão, o diabo enlaça as pernas e os braços, é uma corrente terrível. É por isso que para voltar uma pessoa dá trabalho, porque as correntes são dobradas. Irmão, caiu, sofreu, pecou, sofreu com dano, tropeçou, levanta-te, põe de pé e vem para a casa do
Amém. Deus, eu errei hoje, eu roubei hoje. Me perdoa, Deus, porque eu roubei. Eu não quero roubar mais não. Senhor, eu adulterei com a minha mente hoje. Eu pensei nisso, eu sonhei com aquilo. Senhor, me ajude, me perdoe. Me lava com o sangue do teu filho. Ele vai lavando. Ele vai ver a sinceridade. Ele vai ver o cuidado que você está tendo em querer ser santo. Esse é o segredo de muitos, meu irmão, que estão de pé e não têm caído nesses últimos dias. É confessar, é se abrir, se revelar para o Senhor, é contar o seu segredo para Ele, porque Ele não vai falar para ninguém. Tem gente que conta para quem está do lado, não conta para Deus. Aí depois fica reclamando, não, eu contei para fulano de tal espalhou, eu acho é bom. Porque tem uma pessoa que Deus constituiu para ouvir algum segredo seu, é o pastor e a sua esposa. Eles são preparados para isso, tá? E além deles, alguém que o Espírito Santo vai te revelar. Além deles, pode ter alguém de confiança, mas o Espírito Santo vai mostrar, tá? Eu contei o meu segredo para lá e lá espalhou, porque contou uma pessoa errada. A pessoa indicada é o seu pastor, é a sua dirigente, tá? É a pessoa que vai ouvir você, vai pegar o que você falou, jogar dentro da cova, tá? E vai lhe dar a direção exata dentro da palavra para você fazer. E se você fizer, você vai ser mais do que vitorioso, porque eu não estou ensinando coisas minhas, eu estou passando a vontade de Deus para a tua vida. Então é contar. Entendeu? Não conte para ninguém, não diga para ninguém, diga para Jesus e peça ajuda à sua direção. Então, oração é isso aí, é você se dedicar a adorar a Deus, a buscar a Deus, a se entregar completamente para Ele. A gente vê, por exemplo, veja, a oração ela é o colírio para enxergar a ação de Deus. Veja Segundo Reis, vai lá para trás, irmão, depois de Saul. É lá antes de Saul, perdão. Segundo Reis, fica depois de Samuel, lá, segundo Samuel, você vai encontrar lá, Segundo Reis 6 e 17. O texto sagrado diz assim, vou ler para você. Olha o que diz. Eu vou ler o 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Aqui é o jovem moço, aluno, discípulo de Eliseu. Estava em casa, quando ele se acordou de manhã, ele sai bem assim, ó. Aí quando ele sai da porta assim, que desce, aí que ele olha, profeta Eliseu, ele está ferrado. A gente está ferrado, Eliseu. E agora o que vai acontecer com a gente? Que foi? Ah, Eliseu não sabe nada. O exército está nos cercando aí fora. Tem um monte de exército aí, carros e cavaleiros, tudo nos cercando. A gente, que vai ser da gente agora, Eliseu? Meu profeta, meu Senhor, que será de nós? Quem tem Deus, irmão, não se atribula a si mesmo. Quem tem Deus, irmão, não perde, irmão, a esperança e nem a confiança. Quem tem Deus não se desespera, mantenha ali, ó, a calma, porque sabe que Deus está na sua vida e Ele está atuando de alguma maneira ao seu favor. Então, Eliseu aqui agora, um jovem com esse espanto todinho, Eliseu agora vai fazer algo. E aí Eliseu disse agora assim, ó, versículo 16, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Vê bem? Agora Eliseu vai fazer o quê? Para que aquele moço entenda essa palavra e nunca mais tenha medo, nunca mais ele acha que está sozinho. Aí o que é que Eliseu vai fazer agora? Olha o texto agora, o 17. E orou quem? E orou Eliseu e disse: Senhor,
peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E aí o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Está entendendo? Irmãos, não tenha dúvida não. Jesus está contigo. Jesus está na tua vida. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? O pastor, ele não pode resolver, mas ele pode se indicar a pessoa certa. A pessoa certa é quem? O nosso Mestre Jesus. Ele pode solucionar a tua causa. Ele só quer uma coisa tua. Uma coisa. A tua fé. Uma fé. A mulher do fluxo de sangue, ela já estava praticamente perdida. Ela perdeu tudo que ela tinha. Além da sua saúde, ela perdeu também os seus pertences. E já não tinha mais o que fazer. Ela já tinha desistido. Mas ela ouviu da fama de Jesus. E quando ela ouviu da fama de Jesus, o que ele era capaz de fazer, ela colocou em seu coração: se ele faz isso tudo, se ele é isto mesmo, eu tenho certeza que se eu ao menos tocar na orla da sua veste, que é lá no pé da calça, eu serei curado. Aí agora ela faz algo. O que ela faz? Algo que agrada a Deus. Ela se levantou, mesmo cansada, mesmo doente, cadavérica, envelhecida rapidamente, né? Com náusea, tontura, ânsia de vômito, pernas fracas, trêmula, cadavérica, mas ela levou lá o encontro dele. Agora me diz uma coisa: uma mulher com uma menstruação crônica, mandando sangue dia e noite há 12 anos, essa mulher só dá um talo, só dá um couro e osso, mas ela tomou a decisão de ir até Jesus. Ela tomou uma decisão que muitos cristãos não tomam. Às vezes você pergunta assim: pastor, olha, eu estou mandando avisar que eu não vou hoje porque eu estou doente. Eu não digo que tu devia vir para a igreja mesmo quando está doente, porque aqui é um consultório para tu ser curado. O homem de branco está passando pela igreja. Está entendendo? Aí, ó, já vai ela, cadavérica. Agora, me diz uma coisa: uma mulher como ela estava, passar pelo meio de 5, 6 mil, 8 mil, 10 mil pessoas que vinham seguindo Jesus, vê que situação difícil. Mas só que quando a pessoa quer e deseja, o Espírito Santo patrocina. O Espírito Santo ajuda. E aí naquele momento eu creio que o Espírito Santo naquele momento ele foi abrindo as portas para ela. E a multidão vai, e ela um empurra de lá, outro empurra de cá, porque ninguém queria ceder a sua vez. Quem estava ali não queria sair para ninguém passar não. Mas as portas iam se abrindo para ela. E ela, meia cadavérica, empurravam de lá, empurravam de cá, empurravam de lá. E aquilo ali estava fazendo com que ela chegasse mais perto, né? Porque tem momento que a multidão é tanta que você já não anda, as pessoas é que lhe levam. Não é isso? Uma vez eu estava em Caruaru, estava lotado, final de ano. E eu entrei num beco lá que não tinha mais saída. Estava aquele vai e vem, vai e vem, vai e vem. E daqui a pouco eu já estava flutuando mesmo. O pessoal me levou e eu disse: eita, mas o negócio aqui é bom. Porque o pessoal empurra, leva e vai, e naquele negocinho só tem as carteiras criando asa e voando, sabe? Lá em Caruaru. Aí quando eu boto a mão, já está duas mocinhas, uma do lado atrás de mim e a outra com a mão dentro do meu bolso. Ô, minha filha, tem não, se ela está aí, não, vai. Então, irmão, o que acontece? Ela vai, e o Espírito Santo, aí chega um momento que abre-se uma brechinha assim, ela consegue ver o mestre de costas. Ela correndo ali, aí quando ela dá um passo, alguém empurra ela cai. Quando ela cai, ela já cai com a mão estirada. Quando ela cai com a mão estirada, ela toca aqui, ó, na orla do vestido de Jesus. Quando ela toca ali, irmão, pela fé dela, ela extraiu de Jesus o que ele tem para dar. Todo mundo que tem fé e busca ele. O que você quer está em Jesus. Agora, como tirar dele? Porque é liberado. Porque a Bíblia diz que ele ali, ele tem ali liberalidade de
Quando ele diz assim, olha, quem tocou em mim? Quem tocou? Aí Pedro diz, Senhor, a multidão te oprime, te aperta, tu perguntas quem te tocou? Ele diz, alguém me tocou diferente, porque eu senti. Ou seja, eu senti que de mim saiu virtude. Jesus disse, o que é virtude? Liberalidade de poder. Ou seja, aquilo que a gente deseja está em Cristo. Agora, para tirar, a gente tem que tirar com fé. Sem fé não tira não. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível. Porque é importante, tá? É necessário que todo aquele que se aproxima de Jesus, de Deus, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você tem que acreditar. E ela acreditou. E por isso ela se lançou. E aí tocou. Quando ela tocou, ela sente aquela energia poderosa no seu corpo. E o fluxo de sangue estanca. Quando estanca, ela se firma, aí o Espírito Santo dá o refrigério na alma, que é a renovação, e aí ela se põe de pé para a tremedeira, a ânsia, o amargo na boca, a ânsia de vômito, a dor de cabeça, a tontura, passa tudo e ela, eita! Ela fica assim, agora eu vou morrer. Fiquei curado e vou morrer, porque o impuro não podia tocar em Jesus. Se tocasse, todo mundo poderia matar ela. Só que Jesus deixa que ninguém um pecador morrer se tocar nele. Pelo contrário, ele vai dar vida. Vai dar vida. Porque o Senhor vem para que todos tenham e até com abundância. O leproso chegou diante do Senhor: Senhor, se tu quiseres, quem pode me curar, limpar-me? Aí ele olha assim para o leproso, todo mundo se afastou. O novo leproso, mau cheiro. Jesus olhou assim perto dele e o joelho de joelho, adorando. Aí o Senhor disse: eu quero ser limpo. Aleluia. Na hora, e passou para ele a santidade, e ele foi curado na hora. Deus está curando gente aqui, vai fazer mais se você orar. Deus está fazendo milagre nesta noite aqui, você vai vir aqui e vai agradecer. E quem mais? Deus está querendo dar grandes coisas, Ele está querendo revelar grandes coisas para alguém aqui. É só se ajoelhar e começar a buscar Ele, porque Ele vai revelar. É coisa grande, é coisa grande. Agora assim, ó. Aleluia. Olha, quem me tocou? Eu senti que de mim saiu virtude, e a mulher está falando agora, porque ele assim, eu agora fiquei curada. Senti uma coisa que faz tempo que eu não sinto, mas agora eu vou morrer. Agora eu vou morrer porque eu tenho que falar a verdade. O Senhor disse: quem foi? Quem foi? Jesus sabia, mas ele queria que ela se manifestasse para provar que por ele valia a pena morrer. Aí, quem foi? Quem foi? Quem foi? A mulher: Senhor, fui eu. Aí o Senhor disse: grande é a tua fé, mulher. É como que está dizendo assim: levanta a tua cabeça. Recebesse a vitória agora. Recebesse com tanta almejava. Vai, mulher. Grande é a tua fé te salvou. Vai, mulher. Vai, bênção. A tua fé te salvou nesta noite. Tu está entendendo o mistério? A oração é isso. É você acreditar, é você ter fé. É você se levantar e ir em busca do seu objetivo em nome do Senhor. Está entendendo? Mas os crentes estão desfalecendo, ficando em casa. O fulano olhou para mim assim: ô Marcão, o que é isso? Você vira quem? A Deus ou a fulano? A fulano falou isso de mim. Fulano falou, mas foi o pastor que falou? O pastor não falou nada. Procura o pastor: pastor, fulano disse que eu não prestava. Para o senhor também eu não presto não, pastor? Fica assim. Vamos, mas não, fulano disse que eu não prestava. Eu vou mais para aquela igreja. Você estava servindo a ele? Foi ele que te colocou na igreja? Foi ele que te salvou? Foi ele que te purificou dos teus pecados? Para dizer que tu não presta, tu ir embora? Não! Isso é o diabo! Então você tem que estar servindo a quem? A Deus! Se está servindo a Deus, nada te envolve nesse lugar! Nada te envolve nesse lugar! Porque quem te colocou aqui não foi o pastor, não foi o homem, não foi tua mãe, teu pai, teu irmão, teu tio, teu vizinho. Não! Quem te colocou aqui foi Deus! Pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo! Que sair é esse negócio de frouxo? Os covardes voltam, e os covardes que voltar, vai tudo pro inferno. Mas nesta noite está aqui os valentes. Os valentes que vão para o céu. É grande a missão? São.
teu natural. Que vai além do teu natural. É tribulação mesmo. Aí aqui, ó. Sede paciente na tribulação. Perseverai na oração. Perseverai na oração. O que é perseverar? Insistir. Permanecer. Não desistir. Continuar firme. Irmão. Ei. Pode cair mulher de um lado. Pode cair marido do outro. Pode cair filho do lado. Pode cair fulano, ciclano. Mas tu tem que estar de pé. Tem que estar de pé. Porque a salvação é individual. Eu vou dar conta de mim, não vou dar conta da minha esposa, não. Ela vai dar conta dela, não vai dar conta de mim, não. Está entendendo? Eu não vou dar conta do meu filho, não. Desde que eu ensinei o tempo da verdade, ele vai dar conta de si. Porque lá em Ezequiel diz que o filho não levará a culpa do pai, nem o pai a culpa do filho. Cada um responde por si. Então, amado, eu tenho que cuidar de mim, como Paulo disse a Timóteo. Ei, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo assim salvarás tanto a ti como aqueles que te ouvem. Então, ó,